recebi oficialmente minha primeira job offer. A minha primeira... Já falou que não gostou. Mas não gostei. Hey guys, today I have decided to record this video, at least the beginning of it in English, because I'm trying to get into this atmosphere once I'm gonna be officially starting my nursing job interviewing process by tomorrow. I'm so excited. Gente, eu comecei esse vídeo falando inglês já porque eu quero mergulhar nessa atmosfera. Sejam bem-vindos ao nosso canal, nós somos aquele da imigração e aqui eu e o Du compartilhamos o nosso processo de imigração rumo aos Estados Unidos da América. Eu sou enfermeiro e a gente vai usar esse diploma para vivermos nos Estados Unidos. Essa será a nossa porta de entrada. A partir de amanhã eu vou começar oficialmente a fazer as minhas entrevistas de emprego e, como prometido para vocês em vídeos anteriores, a gente vai mostrar esse processo para vocês, tá? Acabei de passar no NCLEX, uma prova importante para esse processo, e agora que eu tenho essa certificação em mãos, a gente já começou a aplicar para esses empregos e, pasmem, em menos de uma semana nós já temos entrevistas de emprego marcadas. Eu já tenho uma certa experiência com entrevistas de emprego porque já preparo enfermeiros brasileiros para esse mesmo processo há aproximadamente 3 anos. Agora chegou a minha vez, então eu estou revisando algumas das respostas, dos materiais que eu já desenvolvi ao longo do processo. Estou assistindo uns vídeos no YouTube também com dicas de preparação para entrevista. E quero compartilhar um pouco disso com vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, deixar o hype e deixar um comentário. A gente responde todo mundo. A gente também criou uma conta lá no Instagram chamado Aquele da Imigração. Vocês podem ir lá que a gente está sempre respondendo as perguntinhas na caixinha dos stories. Good morning, bom dia. É isso, chegou o primeiro dia de entrevistas. Então, a minha primeira entrevista ever marcada vai acontecer em 7 minutos. Pelo menos é o horário que o meeting está marcado. E vamos ver como é que a gente sai. Eu, particularmente, estou extremamente nervoso. Eu não costumo ficar tão nervoso, mas eu estou muito nervoso. E é isso, acho que por conta do peso que isso tem, né, dentro desse processo. Então vamos lá, vamos ver como é que as coisas vão acontecer. I already recruited almost 100 Brazilian nurses and also Nigeria, as you can see. Thank you so much for having me here. My name is Samuel Rebouças. I'm Brazilian and I currently live in São Paulo, Brazil. And I also was born here. Well, I heard about... Bom, o que dizer depois da primeira entrevista? Eu, pessoalmente, não gostei muito do contrato. Peraí. Antes de tudo, recebi oficialmente minha primeira job offer. A minha primeira... Já falou que não gostou. Mas não gostei. A minha primeira oferta de trabalho. Assim, gente, particularmente, eu e o Du, a gente estava conversando junto com a Lô, e assim, é uma vaga É uma ótima. entrada, é uma porta aberta. É uma porta de entrada ótima. Eles vão aplicar pro meu EB3, caso eu opte por assinar com eles o contrato. O contrato, inclusive, já foi enviado pro e-mail, foi tudo muito rápido. Foi. Só que, assim, essa vaga especificamente, ela não atende o que Nem metade das coisas que a gente pensa, né? Tanto pra ele quanto pra nós dois. Exato. Então, assim, vocês vão perceber que quando vocês estiverem aplicando para vaga de emprego, o desafio já começa aí, você ser aceito para ser ouvido, né? Para ter uma conversa com as pessoas, especialmente em alguns casos. No meu caso, o fato de eu ser recém-graduado e não ter tanto tempo assim de experiência bedside pode me atrapalhar um pouco nesse começo, mas ainda assim tem pessoas que querem ouvir, tanto que tenho 2 entrevistas hoje, né? Tive essa primeira e agora vou ter mais uma, inclusive em 5 minutos. Mas, assim, para os critérios que a gente estabeleceu pra gente, essa vaga no momento, ela não é interessante. Talvez ela fique interessante com o decorrer das próximas entrevistas, não sabemos, né? Mas a gente não vai... Nós já conversamos e não vamos assinar essa job offer Mas agora. também não vamos fechar a porta, porque não se sabe ainda exatamente. como serão as outras opções. Exato. Então, se for para ser nossa, será. Mas, a priori, a gente... Ainda que fosse uma job offer muito boa, eu acho que a gente ia querer ver É importante não ser entrevistas, ansioso, né? Porque é bom você saber as opções que você tem, né? Sim, no geral. com certeza. Então, é importante não ter essa ansiedade, porque senão você assina com a primeira coisa e nem lê o contrato direito. Agora deixa eu desligar aqui, que eu tenho que me preparar para a minha próxima entrevista. Aqui somos nós. Vamos entrar para arrasar. E se for para ser essa minha porta de entrada, Deus vai abrir as portas, em nome de Jesus. Coração saindo pela boca já. Eu tava calminho.
Agora, We have been in this industry for 20 plus years, bringing nurses from all over the world to US. I just passed my NCLEX on my first attempt, 35 questions. A dream Very coming good. true. Perfect. Thank you so much. I have been working on my English communication skills. Oi? Oi? A galera acha que eles são irmãos, gente, mas não são. Poderia ser, né? Gêmeos separados. Quem é a Paula, quem é a Paulina? Nossa, quem pegou essa referência? Oi, Cusco. Esse é o Cusco, esse é o Dexter. Cusco, o nome dele é por causa que a minha família é peruana e tem a cidade de Cusco, mas é mais pelo filme A Nova Onda do Imperador, que tinha o Cusco, né? K-U-Z-C-O, é o nome do Cusco, com K. E esse é o Dexter, por conta da série Dexter, que era um serial killer. Olha que bacana. Oi, tomaram banho. Quem vai fazer mais uma entrevista? Eu, terceira entrevista, na verdade quarta entrevista, né? Especificamente, que eu já tive, na realidade, pré-entrevistas, que eu tô contando como entrevistas também. E vamos lá, hoje é terça-feira, dia 28 de julho, fazem exatos 8 dias que eu recebi minha licença, 4 entrevistas já. Mais entrevistas que eu já consegui ever. Desde que me tornei enfermeiro aqui no Brasil. Aqui no Brasil é mais difícil. É, bem difícil. Em 2022 eu mudei para São Paulo e coloquei isso como meta, como projeto, né? Nesse ínter eu venho trabalhando como professor de inglês já há 10 anos. Samuel vai fazer outra entrevista agora. Cheio de entrevista. A gente fez uma entrevista no Brasil agora, voltamos pra casa correndo, fazendo outra entrevista agora pros Estados Unidos. Tá chique ele. Through Montana, that's why I did it. And then she told... Nossas impressões sobre a entrevista número 2, 3 e 4 que o Samuel fez. Bom, pessoal, a primeira entrevista que a gente fez, vocês já viram aí o nosso relato. Aparentemente é um contrato que a gente não gostou muito, particularmente, nem eu e o Du. Mas a partir da segunda entrevista eu comecei a ficar um pouco mais animado, tá? Oportunidades melhores apareceram de conversar, né, com as pessoas, com os empregadores. Exato. Para quem tá nesse processo de entrevista, a gente tem várias etapas. E geralmente essa primeira etapa é uma etapa de triagem, onde algum agente, algum funcionário recrutador de alguma agência entra em contato com você para entender teu perfil, entender tuas habilidades, analisar muito mais de perto o teu nível de proficiência no idioma. Na minha opinião, basicamente eles querem ver se você sabe manter uma conversa, sabe falar inglês, quer saber se você passou no NCLEX. Pra mim, um resumo dessas primeiras reuniões é isso. E se você tem um bachelor's, se você é bacharel em enfermagem. Então eles fizeram isso comigo. Porém, as conversas que eu tive com os recrutadores, uma após a outra, foram me deixando mais empolgados, porque eu me senti valorizado nas minhas competências. Uma coisa que aqui no Brasil eu não tenho me sentido, eu não me senti valorizado na residência. Eu não me senti valorizado até agora nas entrevistas de emprego que eu fiz no Brasil. E uma coisa que eu tô achando impressionante é que em 10 dias, 11 dias de licença nos Estados Unidos, 11 dias depois que eu passei na prova, eu já fiz esse tanto de entrevistas. Hoje, foi a quarta entrevista, né? Foi. O Samuel já teve 5 conversas, mas entrevista mesmo foi a quarta. 4. Hoje, eu fiquei muito empolgado com a entrevista. Muito empolgado. Por quê? Porque eles, nessa entrevista de hoje especificamente, o agente, ele perguntou quais eram as minhas preferências de lugar para morar. Foi a primeira coisa. Foi a primeira pergunta, quais as preferências de estado. Samuel, quais são as suas preferências de estado? Ele não chegou me dizendo, eu tenho vaga aqui, vaga acolá, vaga acolá. Não, quis me entender, quis entender o que era melhor para mim. Aí eu falei, eu tenho essa preferência, essa. Inclusive, a gente quer gravar um vídeo falando sobre fatores que levaram a gente a escolher os lugares que a gente quer morar. Se vocês quiserem esse vídeo, já deixa o aviãozinho aqui embaixo e comenta, né, que a gente produz esse vídeo para vocês também. Mas isso eu achei muito interessante. Não foi, amor? Foi. Eu achei muito interessante porque eu me senti valorizado, sabe? Aqui no Brasil a gente estuda pra cacete, mano. Enfermeiro estuda muito pra ser enfermeiro, sério, muito. Pra chegar numa entrevista de emprego e a gente se sentir assim, um cocô do cavalo do bandido, porque parece que a gente não tem nada. Parece que a gente não tem raciocínio clínico de nada, que a gente não vale nada. E assim, isso me irrita profundamente, porque eu sou uma pessoa que tenho me preparado, assim, ativamente para ser um profissional de destaque.
Ok, recém-graduado, Samuel, tem paciência, tá? Mas eu não sou só um recém-graduado, eu tenho outras competências, outras habilidades, o pessoal não leva isso em consideração. Nos Estados Unidos, até agora eu tenho sentido que essas minhas outras habilidades são reconhecidas. O fato de eu falar português, falar espanhol, falar inglês, isso é valorizado, eles levam isso em consideração. O fato de eu ter tido uma educação estrangeira e ter passado no NCLEX, o exame de ordem. E não é só falar inglês, é saber se comunicar com a pessoa. Porque a gente pode falar em português aqui e não saber se comunicar, não saber se entender na conversa. A gente percebe nas entrevistas que eles... E eu percebo, né, que tem um interesse na hora que eles vêm com o Samuel, além de falar inglês, ele sabe se comunicar e manter uma conversação, né, gente? Não só responder yes, no, enfim. E assim, outra coisa que me chama muita atenção, eles me parabenizam quando eu falo que passei no NCLEX. Nossa, parabéns, a gente sabe que é difícil e tal. Então isso é legal de se ver. Eu ouvi na minha residência que eu tava ali e tinha sido uma escolha minha e era isso mesmo, eu tinha que me submeter àquilo ali. Eu ouvi isso, de uma galera que não era suposto me falar esse tipo de coisa. E eu passei na residência, eu passei em primeiro lugar na residência e a gente não tem valorização nenhuma, de nada. Assim, isso é péssimo. E aí, essa entrevista de hoje, especificamente, ela me deixou mais feliz porque eu passei de etapa, né? Então agora, provavelmente, eu vou ter uma conversa com nurse managers dos hospitais, que são os gerentes de enfermagem, enfermeiros gerentes, para que eles possam me entrevistar. E aí eu acredito que eles vão analisar mais as minhas clinical skills, né? Que são as minhas habilidades enquanto enfermeiro. A gente ficou na dúvida, porque no começo da entrevista de hoje, ele se apresentou como staffing, né? Para a possibilidade de staffing, primeiramente, para o Samuel. Explica o que é staffing. Staffing é quando você, enfim, você só pode reportar, você reporta tudo o que acontece no seu trabalho para a agência direto, porque você é um worker, gente, eu tô pensando em inglês. Você tá trabalhando para a agência, lá representando a agência, como se fosse terceirizado. Isso. E direct hire é quando você trabalha direto para o hospital e você reporta direto para o hospital. Enfim, então primeiramente ele se colocou como staffing, né? Esse entrevistador de hoje. Ao longo da conversa, ele apresentou a possibilidade do Samuel conversar diretamente com os hospitais. E aí ficou a questão, será porque ele viu que o Samuel conseguiu se comunicar bem? Viu que desenvolvia? Porque não foi por isso. Não, sim, mas vocês verem também, né, que às vezes não é só aquela oportunidade que a gente está apresentando. De repente, como você desenvolve a conversa, você abre outras possibilidades. E eu acho que uma coisa fundamental nesse momento é ter paciência. Eu acho que depois que... Eu tenho acompanhado muita gente que está nesse processo. Cara, o pessoal passa no NCLEX, é um desespero para assinar o contrato. Claro que você tem que levar em consideração aquilo que faz sentido para você. Se você quer assinar logo, assina. Mas se você tem condições de fazer mais entrevistas, faça, porque, gente, você consegue entrevistas. A gente está num momento imigratório péssimo, né? Com essa pausa dos 75 imagina países. Se você tivesse assinado na primeira reunião. Você não teria conversado com essas outras pessoas, estaria amarrado num contrato que talvez não te fizesse tão feliz assim. Tudo bem, vai para os Estados Unidos, legal, mas assim, e aí as condições, né, que você vai também? Exato, tem que analisar isso com muito cuidado, muito carinho, e é o que a gente tem feito, assim, analisado as propostas. E isso que o Samuel falou do cenário atual, tá complicado, tem a pausa, tem umas taxas que estão querendo colocar para imigração, mas não foi assim. Teve uma época que era current, que você aplicava, dentro de 8 meses você já tinha o green card. Teve uma época que teve o retrogression, agora tá com essa pausa. E mais pra frente a situação pode mudar totalmente. Então quando você estiver vendo esse vídeo, a gente não sabe quando você vai estar vendo esse vídeo, pode estar uma outra situação pra vocês. Sim. A gente tá contando agora a situação do Samuel nesse contexto. Tem muita gente que fala assim, poxa, Samuel, tá ansioso para entrar na fila, tá ansioso. Olha, gente, sendo bem sincero com vocês, hoje eu não tô ansioso. Eu vou explicar por quê. Primeiro, esse processo não é uma novidade para mim. Eu não comecei a estudar imigração para os Estados Unidos ano passado. Tem muitos anos que eu faço isso. Samuel, por que tu não fez antes? Porque eu não era graduado. Era isso. Então eu já acompanho esses enfermeiros que estão indo para os Estados Unidos há muito tempo. Assim, para ser específico, desde 2015 eu tenho contato com esse processo migratório. E o cenário foi mudando. Muito. E eu, assim, eu continuei fazendo o que eu achava que precisava ser feito naquele momento. A gente tem que sobreviver, a gente tem que levar em conta a nossa vida, enfim.
que eu tô falando pra vocês é, gente, a gente já tá aqui no Brasil, a gente já tá sobrevivendo aos trancos e barrancos, mas já estamos. Eu tô passando perrengue a vida inteira, eu quero chegar nos Estados Unidos passando perrengue também. Não. Esse é um plano que, nem se dependesse só do Samuel, eu não deixaria ele fazer isso também. É uma coisa que não abarca os nossos planos de vida, obviamente. Não vou chegar e ser rico nos Estados Unidos, não é isso que eu tô falando. Mas eu quero chegar com uma estrutura mínima para eu sobreviver e não passar o mesmo aperreio que eu passo aqui. Mas antes de ir, só o respeito pelo fato de eu ser um enfermeiro internacional licenciado, que eu tenho sentido nas entrevistas de emprego, comparando com as entrevistas de emprego que eu tenho feito aqui hoje, Já mostra uma diferença. é até estranho você se sentir valorizado enquanto enfermeiro, assim. E eu já tô com raiva, porque eu fiz um processo seletivo aqui no Nossa, Brasil. gente, eu tô com raiva. E Ai, eu tô com raiva. eu falei assim, gente, vocês querem o quê? A vaga era de enfermeiro trainee. Eu já tinha ali 4 meses de experiência em residência que ainda era um plus. Falava inglês. Eu não fui mal na entrevista, eu fui super bem na entrevista. O que vocês querem? O que eles querem? Não querem nada, gente. Eles vão colocar ali dentro a pessoa que será indicada. É isso. O emprego ele não vai chegar por competência, ele vai chegar por indicação. É isso que acontece. Então, antes eu ficava assim, não, eu vou conseguir meu emprego. Hoje não. Se alguém quiser me indicar para o emprego, me indica. Eu vou porque é assim que funciona. No Brasil isso é péssimo. E é isso que eu ia falar, no Brasil, porque eu, quanto artista, você também, né? A gente já teve fase de trabalhar para empresas que fazem audições, etc. E a mesma coisa, não é pelo mérito às vezes, é só pela indicação. Enfim, é difícil no Brasil essas coisas. It sucks in English. Enfim, esse é o update que a gente queria dar pra vocês nesse que foi o nosso primeiro vídeo, mostrando um pouco da realidade das entrevistas de emprego. Obviamente, eu vou fazer mais entrevistas, mas como a gente quer soltar esse vídeo logo pra vocês, a gente quis dar esse panorama Parte geral do 1, que né? aconteceu. Então essa é a parte 1 do nosso mergulhar nesse processo de entrevistas de emprego. Com certeza virão outras e com certeza virão etapas novas dessas que ele conversou hoje. Então, vamos aguardar aí. O importante é não desanimar, gente. Como a gente falou, o cenário agora tá estranho, diferente, mas não desanima, porque quando você começa o seu processo, quando você tá pronto, com tudo pronto, coisas boas podem acontecer, nunca se sabe. Deixa eu só as surpresas que acontecem. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que quem pode desanimar com esse processo é quem tá com tudo pronto, esperando há muito tempo. Agora, se você tem pendência, tem inglês pra entregar, tem NCLEX pra passar. Não tem porque tá desanimado. Não tem porque tá desanimado, gente. Se tem demanda, vamos pra demanda, vamos cumprir demanda, vamos pra cima que vai dar certo. Ninguém sabe o que pode acontecer. Quando você estiver com tudo pronto e aí se as coisas começarem a desandar, você pode pensar em desanimar, mas não vai desanimar porque a gente tá aqui pra te incentivar a continuar. Não esquece de se inscrever. Se você ainda não tá inscrito, se inscreva. Se você só tá assistindo aí, se inscreve que vai ajudar a gente a chegar em 1000 inscritos agora, que essa é a meta, hein? 1000 inscritos. Mas eu queria 100, deu certo. Qual emoji você vai querer pra eles comentarem dessa vez? Hoje, eu já tinha pedido o emoji do avião. Pediu? Pedi. Então o avião. E outra coisa que eu ia falar com vocês, se vocês já estão inscritos, vai naquela sua segunda conta que você deve ter também, se inscreve, manda pros amigos. Se você está assistindo o vídeo da televisão da sua casa, ó, aperta a setinha pra cima, vai aparecer lá no cantinho aqui, ó, o nosso rostinho, clica e depois se inscreve no canal. E também a gente tá com a conta no Instagram, aquele da imigração, mesmo nome do canal, onde a gente tá postando stories diários, respondendo as pessoas lá diretamente. E é isso. Beijo. Beijo. Agora a gente vai para o aniversário de uma amiga comer um rodízio mexicano. Fique com as imagens. A próxima vez que a gente vai comer comida mexicana, depois de hoje, vai ser nos Estados Unidos. Bora! A gente tá convencendo ela pra ir lá também. Lógico que eu vou, gente, que eu vou começar meu NCLEX da medicina. A Letícia é estudante de medicina, é a nossa melhor amiga aqui de São Paulo, e ela começou agora, a gente já tá falando sobre o QSMLE, que é o processo de revalidação de diploma médico nos Estados Unidos, residência. Vamos levar todo mundo para os Estados Unidos, gente. Todo mundo não, só os netos. E é aniversário dela. Vamos lá. Tchau!